bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso encontro no Usando a Bíblia. Queria falar com você hoje sobre o Messias. O Messias veio mesmo ou é uma história do Novo Testamento? Nesse vídeo eu queria estudar com você sobre isso daí. Temos alguns textos na Bíblia, eu queria que você prestasse bem atenção, é muito interessante, que mata, na verdade, a charada sobre a vinda do Messias. Olha que interessante. Salmo 118, verso 26 diz assim, ó: Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos o abençoamos. O verso está dizendo para mim e para você que quando o Messias viria da casa do Senhor ou do templo, o pessoal ia bendizer, o povo que viveu o tempo de Jesus ia bendizer o Senhor. Outro texto está na profecia que se enquadra das 70 semanas, Daniel capítulo 9, verso 26, fala assim, ó, ia falar um dia da destruição de Jerusalém. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou o templo. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, as desolações são determinadas. O verso está dizendo para mim e para você, ungido é Messias em grego, que quando o Messias estivesse pela terra, haveria ou estaria o templo de pé. O templo de pé. Outro texto muito interessante se acha no livro de Ageu, capítulo 2, de 6 ao 9, que fala assim, ó. Ageu, capítulo 2, do 6 ao 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa, o templo, a terra, o mar e a terra seca. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Naum e o profeta Ageu e Naum, conheceram o primeiro templo e quando viram que o segundo templo não ia ser magnífico igual ao primeiro, eles olharam e disseram, mas esse segundo templo, Deus o iluminando eles, mostrando o que ia acontecer, será maior do que o primeiro templo, porque o desejado de todas as nações ia pisar no templo. E no segundo templo que entendemos pela Bíblia Sagrada. Outro texto na Bíblia se encontra no livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1, que diz assim, ó, Malaquias, capítulo 3, verso 1. Verso 1. Eis que envio o meu anjo, que é mensageiro, que aqui está falando de João Batista, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo, ou o santuário. O Senhor, a quem vos buscai. O anjo do concerto, que aí está falando de Jesus, o mensageiro, né? Do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, teve 2 templos em cima da terra. E o que dá para entender. E foi destruído no ano 70. Hoje é isso aí que você vai ver. Olha aí. Esse é o Domo da Rocha. Uma cúpula dourada, a qual os muçulmanos acreditam que Maomé subiu aí se não me engano, numa sexta-feira ao céu, o profeta Maomé. Hoje não tem mais. Ao lado tem a mesquita, que é a mesquita de Al-Aqsa. Então não tem mais o templo. Não existe mais o templo. Então, existe só 2 coisas. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui que estou com o verso. Existe só 2 pensamentos. O que dá para entender é que quando Jesus viesse, o Messias estaria de pé o templo. E só teve 2 templos. Ou a palavra do Senhor falhou. E João capítulo 10, verso 35 diz assim, ó, se chamam deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Ou a profecia falhou, mas a Bíblia está dizendo que a profecia não pode falhar, ou se cumpriu isso aqui, ó, João capítulo 1, verso 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou o Messias veio, e eles não reconheceram. Não dá para entender na Bíblia, hoje estão levantando um terceiro templo, que ia haver um terceiro templo. O que dá para entender é que Jesus pisou no segundo templo que foi destruído no ano 70. E pelo Antigo Testamento não dá para ver um hiato de tempo tão grande, mesmo se houvesse um terceiro templo, há um templo com o outro. Não dá para ver ali. Tanto que Ageu e Naum viram ali a reconstrução do segundo templo. Querido, que Deus te abençoe, estude a Bíblia Sagrada. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Estude muito. Repita esse vídeo se você quiser. Mas pela Bíblia Sagrada e prova arqueológica também, o Messias já veio, a qual se cumpriu nesse cara, o que nós chamamos Jesus Cristo. Jesus Cristo Deus.
a qual pagou o preço por mim e por você, e qual a profecia fala que ele já veio à Terra assim. Um grande abraço, um abraço do Usando a Bíblia, e até o nosso próximo encontro.